Mesmo que venha a perder o segundo turno da eleição francesa para o atual presidente Emmanuel Macron, não se pode negar que a campanha de Marine Le Pen na eleição francesa, do partido de extrema-direita Reunião Nacional, obteve algum sucesso, ainda que relativo. Na primeira vez em que concorreu à presidência, em 2012, Le Pen ficou em terceiro lugar, com quase 18% dos votos. Já em 2017, obteve 21,3% no primeiro turno e foi para o segundo, quando conseguiu 33,9%. Neste ano de 2022, foi de novo para o segundo turno, com 23,15% no primeiro, apesar da concorrência em seu campo de extrema-direita de Éric Zemmour, que ficou com 7,07%. Agora, as pesquisas de intenção de voto lhe dão uma média de 45% no turno decisivo, de 24 de abril. O crescimento constante de Le Pen assinala o sucesso eleitoral de uma extrema-direita que, mesmo com propostas antidemocráticas, marcadas pela xenofobia e, às vezes, disfarçadamente pelo racismo, se apresenta como bem comportada, entre aspas, seguindo as regras do jogo democrático. Com diferentes graus de sucesso ou insucesso, este também é o caso do partido Alternative für Deutschland na Alemanha, do Vox na Espanha, do Chega em Portugal e do Lega na Itália, sem esquecer casos como os da Polônia e da Hungria, em que a extrema-direita está no poder nacional. Mas nem toda a extrema-direita segue a cartilha do bom comportamento. Há uma extrema-direita escancaradamente mal comportada, chegando aos limites do terrorismo programático. Este é o caso dos chamados Patriotas Unidos, na Alemanha, grupo extremamente agressivo, embora pequeno, que foi alvo de investigação e prisões por parte da polícia. Além de apreender um verdadeiro arsenal de armamentos nada leves, dinheiro, ouro e certificados falsos de vacinação, os policiais surpreenderam planos de sequestrar o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, numa campanha negacionista de protesto contra as políticas sanitárias do governo de Berlim, e sobretudo em relação à pandemia. Esse tem sido um novo trunfo para os movimentos da extrema-direita, sejam os bem comportados ou os mal comportados, o negacionismo sanitário. O Patriota Unidos não é o único grupo na mira dos aparatos de segurança. No momento, estes também investigam o grupo Atomwaffendivision Deutschland, mais ou menos em português, Divisão de Armas Atômicas da Alemanha, uma espécie de filial de movimento semelhante com sede nos Estados Unidos, que tem ramificações em vários países do mundo e que é abertamente neonazista, antissemita, homofóbico e defensor da chamada, entre aspas, supremacia branca. Há muitos outros grupos de tendências semelhantes proliferando pela Alemanha, como o Knockout 51, que se destacou por ataques contra políticos e personalidades de esquerda. Em geral, são grupos pequenos, pulverizados, de atuação local e regional, mas por isso mesmo muito perigosos, difíceis de controlar e contando com grande autonomia na ação. Depois dos ataques contra as Torres Gêmeas em Nova York, durante muito tempo os serviços de segurança e inteligência alemães negligenciaram a vigilância contra os grupos de extrema-direita, concentrados no controle sobre movimentos definidos como islâmicos ou de extrema-esquerda. Uma dessas agências chegou ao ponto de fechar sua unidade de controle da extrema-direita, dissolvendo-a em outros departamentos. Nem mesmo serviram de alerta a atentados gravíssimos ocorridos em outros países, como o massacre de Oslo, na Noruega, em junho de 2011, quando um fanático de extrema-direita matou 77 pessoas, na maioria jovens, num acampamento de verão do Partido Trabalhista. Apesar de haver antecedentes, a luz vermelha na Alemanha só veio se acender de vez quando, em junho de 2019, um fanático neonazista assassinou o político conservador Walter Lübcke, da União Democrata Cristã, por discordar de sua posição favorável ao acolhimento de imigrantes refugiados. Desde então, a vigilância sobre as atividades da extrema-direita aumentaram consideravelmente, a ponto do então ministro do Interior, equivalente ao ministro da Justiça no Brasil, Horst Seehofer, tê-las considerado a maior ameaça à democracia no país. O fato é que, bem ou mal comportados,
os movimentos de extrema-direita vêm crescendo na Europa inteira, tanto em termos de ações ou de ousadia. Alguns deles, na Alemanha, chegam ao ponto de negar a existência da República Federal. Distribuem carteiras de identidade e até passaportes entre seus membros. De momento, esses papéis valem apenas entre eles, mas quem sabe um dia venham a ser usados como condecorações de precursores de novos regimes de exceção no continente.